Marcos capítulo 14, de 32 a 42. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali Jesus disse aos discípulos: sentem-se aqui, enquanto eu vou orar. Levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice. Porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. E voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nenhuma hora. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Não sabiam o que lhe responder. Quando voltou pela terceira vez, Jesus lhes disse: vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta! Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Amém. No texto desta noite, Jesus está em oração no Getsêmani. Getsêmani, uma palavra que significa literalmente prensa de azeite. E de fato, o Senhor estava sendo prensado ali pelos nossos pecados. Era ali naquele lugar que se extraía o óleo, ali o azeite, ali por meio dessa prensa, né? Se extraía ali das azeitonas o óleo. Ali Jesus estava sendo espremido pelos nossos pecados. Era o lugar onde Jesus e os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, estavam orando uma noite anterior à crucificação. Nesse texto, no Getsêmani, revela o grau de sofrimento do Senhor. Para perdoar os nossos pecados, o Senhor sofreu no seu corpo o castigo que cada um de nós deveria receber. O texto revela que a encarnação foi real, o sofrimento foi real, Jesus pagou um alto preço para perdoar os nossos pecados. Alguns dias antes aqui de estar no Getsêmani, Jesus fez a sua entrada triunfal em Jerusalém. Os evangelhos mostram isso, onde Jesus ele é aclamado pelo povo. Hosana ao Filho de Deus. E com certeza aquilo mexeu com o coração ali das autoridades. Eles não gostaram nada daquilo. É durante esta semana que Jesus também purifica o templo. Ele está ali em Jerusalém e ele fica irado, indignado com o comércio que havia ali no templo. Ele purifica, ele tem autoridade para fazer isso. É durante esta semana que Jesus também ele foi ungido em Betânia. Ele foi ungido ali numa cidade próxima. O seu corpo foi preparado para este momento da crucificação. Jesus já havia celebrado a ceia. E a ceia, no capítulo 14 de Marcos, ao mesmo tempo um momento de comunhão, mas também um momento de tensão, porque Jesus já havia indicado o traidor. Jesus estava ali com os discípulos, mas o traidor estava ali com eles. Jesus seria abandonado por eles. Também Jesus já havia alertado Pedro.
Olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai ter negado 3 vezes. Aquele apóstolo que jura lealdade ao seu Senhor, ele estava ali sendo confrontado pelo Senhor. Olha, Pedro, você vai me negar. Jesus está caminhando para a cruz, mas antes da cruz tem a passagem pela prensa, pelo Getsêmani, um lugar ali onde Jesus sente o peso dos pecados da humanidade sobre os seus ombros. Naquele momento, meu irmão, minha irmã, a necessidade de sensibilidade daqueles discípulos. O Senhor Jesus que cura, o Senhor Jesus que multiplicava, o Senhor Jesus que sara, o Senhor Jesus que salva, agora no seu coração ele sente uma profunda tristeza, lá no fundo da sua alma. No versículo 34, Jesus compartilha com aqueles irmãos: a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiem. O Senhor precisa de ajuda ali naquele momento, ele pede para estarem com ele em oração. Era necessário sensibilidade para entender a profundidade daquele momento. O Getsêmani nos faz refletir como lidamos com as questões espirituais. Jesus estava ali no momento único, no momento máximo. Faltou sensibilidade para aqueles irmãos, para aqueles discípulos. Será que nós temos sensibilidade com o outro? Ou nós apenas nos importamos quando a necessidade é nossa? Você consegue ver a necessidade de alguma pessoa, a necessidade de alguém que está pedindo ajuda? No Getsêmani, nós temos algumas lições para aprender. E o Senhor Jesus quer revelar a você algumas coisas que são muito importantes para que o nosso entendimento da vida cristã se amplie. Em primeiro lugar, o Getsêmani nos ensina que ali estava acontecendo a maior batalha de todos os tempos. Jesus estava ali, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sofrimento terrível, o pecado da humanidade sobre os seus ombros. E a igreja representada por Pedro, Tiago e João, como eles estavam? Estavam dormindo. Diante da batalha espiritual, maior guerra espiritual de todos os tempos, a igreja no Getsêmani dormia. Meus irmãos, diante da crise, talvez o pior sentimento no coração humano seja a indiferença. Deus permite lutas, permite crises para converter a indiferença do nosso coração. E o desejo do meu coração diante desse tempo, diante das crises que ainda virão, porque nós não somos infantis, nós sabemos que no mundo teremos aflições, teremos lutas. O nosso coração precisa se converter. Deus permite as lutas para que nós possamos, a partir das lutas, sermos melhores cristãos, sermos melhores pessoas. Diante da crise do Getsêmani, a igreja dormia. Meus irmãos, nós precisamos ser curados da indiferença espiritual, da letargia espiritual. Vivemos esses dias que têm nos levado a lutas, a batalhas. E a minha preocupação diante desse cenário é que o coração de alguns não vão ser quebrantados, porque Deus usa a crise para quebrantar o nosso coração, para converter a nossa vida, para mudar o nosso ser. Mas a minha preocupação diante de toda essa crise é que alguns, o coração vai ficar mais duro ainda.
A minha preocupação é que diante da crise, algumas pessoas não despertem para a vida com Deus, para conhecer mais o Senhor. Vivemos esta guerra espiritual, mas para alguns falta sensibilidade. E não é muito difícil achar algumas pessoas assim: olha, não estou nem aí. A crise é do outro, não estou nem aí. A crise é mundial, não estou nem aí. A maior batalha de todos os tempos, os crentes dormindo. O Senhor usa as crises, meus irmãos, para que nós possamos conhecê-lo melhor, profundamente, para nós entendermos os anseios do coração do Senhor. Jesus estava ali naquele momento e ele pede ajuda ali dos seus discípulos, mas eles não têm a profundidade ali da experiência com Deus, e simplesmente eles dormem. Que Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia destes que talvez já foram até alcançados pela graça, talvez até conheçam as Escrituras Sagradas, mas ainda falta entender com profundidade as batalhas espirituais. Os discípulos ali estavam andando com o Senhor, conheciam o Senhor Jesus, mas não tiveram discernimento, não tiveram ali a sensibilidade de estar em oração com o Mestre. Qual é a sua batalha? Qual é a batalha na sua mente, a batalha no seu coração que impede você de navegar por águas profundas, de conhecer mais a Deus? Meus irmãos, olha, se toda essa crise que nós estamos vivendo não quebrantar o coração, não converter corações, o que será preciso? O que será preciso para converter vidas? E eu estou dizendo isso em primeiro lugar para a igreja. Nós temos esta falha de olharmos para o mundo e queremos a conversão, o quebrantamento do mundo, mas em primeiro lugar a igreja precisa ser quebrantada, os discípulos precisam acordar do sono profundo. Para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão paralisados na sua fé, para aqueles que estão com o coração duro. Eu gostaria de deixar o texto de Efésios 5, 14 a 17. Você que precisa despertar, diz assim: por isso é que se diz, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Em tempos de crise, é necessário buscar, Efésios 5,17, qual é a vontade do Senhor. Não é a vontade para outra pessoa, para o seu irmão, para o vizinho, mas a vontade para a sua vida. Estamos vivendo dias de batalha. Como você está se portando nessa batalha? Insensivelmente, irresponsavelmente, o Senhor nos chama para compartilhar dos anseios do seu coração, das lutas que de fato valem a pena na nossa vida. O Getsemane também é um lugar que nos revela a necessidade de orar. Nos evangelhos, Jesus cultiva uma vida de oração. Jesus, ele não ora nesse momento em que a cruz está próxima. Não, Jesus nos ensina que devemos ter uma vida em constante oração. Nós precisamos nos esforçar para orar. Por quê? Porque a nossa natureza humana pecaminosa nos afasta da oração, nos afasta da intimidade com Deus. A nossa natureza humana precisa ser disciplinada. De fato, nós não queremos orar. De fato, nós queremos fazer outras coisas, e é por isso que
A vida de oração é uma disciplina. Precisamos nos disciplinar, precisamos ali ter uma rotina diária de oração. Precisamos aprender com o Mestre. Jesus nos mostra uma vida de oração, uma vida de dependência e de obediência ao Pai. Nesses dias, estamos reaprendendo a arte de oração. Louvado seja Deus pelo relógio de oração que essa igreja está mantendo. E a minha experiência, meus irmãos, eu tenho aprendido a aquietar o meu coração. Por quê? Porque nós somos levados a produzir, a fazer, a mostrar serviço, realizar coisas. Mas cada dia, esses dias de oração, tem me revelado a necessidade de parar, de orar, de se aquietar. Temos coisas para fazer? Sim. Mas para que elas sejam produtivas, precisamos nos dedicar em oração, em meditação. Alguém disse uma frase que a oração é sinal de que chegamos no fundo do poço. Eu sempre penso nessa frase. Porque antes de sermos ali tomados pela oração, nós vamos tentando outras saídas. Isso é comum. A oração é quando não tem mais nenhuma saída. Lembra da história de Jonas? O profeta, a força ali, ele vai orar quando ele está dentro do peixe. Quando não tem mais saída. Que o Senhor nos ensine a uma vida dedicada à oração. Seja com epidemia, seja sem epidemia. Seja no meio da crise, seja fora da crise. Jesus chama os discípulos à oração. Lembre-se, em Marcos capítulo 14, nós estamos ali diante da prisão do Senhor, diante da cruz. Jesus ali está lutando com tudo aquilo. Qual era a luta daqueles discípulos? Era o sono. O sono é uma luta desigual. Eles estavam lutando com algo maior do que eles. E quando nós estamos com sono, você vai pegar ali a estrada, você vai dirigir, está com sono, para e vai dormir. Você vai ler um livro e está com sono, você não consegue, para e vai dormir. A luta daqueles discípulos era o sono. A minha pergunta para você, meu irmão e minha irmã: qual é a sua luta? Qual é a sua batalha? O que tem aí no seu coração, na sua vida, que impede você de crescer em oração? Qual é o sono aí? Qual é o despertamento ali do seu coração? Jesus diz algo profundo ali, por 3 vezes ele vai ali, encontra os discípulos dormindo. Versículos 37 e 38. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não conseguiu vigiar nem 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Olha só, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. A luta aí na vida do crente, a luta aí do homem e da mulher, a luta daqueles que se entregaram ao Senhor, é uma luta entre a nossa natureza humana pecaminosa, a nossa carne, a nossa tendência de rebelar-se contra o Senhor, contra o Espírito. E, de fato, meu irmão, minha irmã, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, de fato, espiritualmente você já está pronto. Nós cremos na conversão da seguinte maneira: somos justificados por Cristo. No momento que aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso espírito é recriado, nós somos justificados pelo Senhor. É algo invisível, é algo espiritual, nós cremos, imediatamente isso acontece. Mas a vida do crente continua e o caminho dela é a santificação.
Ou seja, você revela a sua justificação, a sua salvação, quando você anda pelo caminho da santificação. Até chegarmos na glorificação, aquele dia em que nós seremos ressuscitados, transformados e viveremos eternamente, com um corpo glorificado e perfeito. Mas a nossa luta está aqui, em Marcos 14:38. Vigiem, de fato, espiritualmente eu e você, nós estamos prontos. Mas todos os dias nós temos uma batalha. Todos os dias nós temos uma batalha que muitas vezes nos leva ali à lona, nos leva ali a cair. Todos os dias, todo homem, toda mulher tem uma batalha espiritual. Por isso, a necessidade de vigiar. O Getsemane nos ensina que devemos ter essa dependência de Deus, essa vida de oração, vigiar diante das circunstâncias. Em terceiro e último lugar, o Getsemane nos ensina a nos submeter à vontade do Pai. Versículo 36, diante daquele sofrimento que eu não tenho palavras para expressar, aquele sofrimento no corpo, na alma, na mente, nas emoções do Senhor, eu não tenho um adjetivo aqui para expressar o que Jesus estava sentindo ali. Ele ora, ele diz: Pai, tudo é possível, por favor, passa de mim esse cálice, passa de mim esse sofrimento. Contudo, que não seja feito o que eu quero, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. A cruz, meus irmãos, nos ensina uma lição poderosa, uma lição de poder. Jesus vence a morte, Ele abre a porta da salvação, Ele ressuscita. A cruz, ali na cruz, Ele mostra de fato, Ele revela o seu poder de quem de fato o Senhor é. Mas também na cruz, Jesus nos ensina uma lição de obediência e de humildade. Ele se submete à ira do Pai. Ele se submete à vontade de Deus. Quando nós abrimos ali Apocalipse, logo no começo, Apocalipse capítulo 5, a revelação é dada ali para João, e ele vê no trono ali um leão, mas ele vê também um cordeiro que foi morto. O leão da tribo de Judá, que tem autoridade para quebrar os selos. Mas ele vê também um cordeiro que parece que foi morto e foi ressuscitado. A visão de João em Apocalipse 5 é a visão desse cordeiro leão, desse leão cordeiro. Jesus, ele se apresenta ali para ser sacrificado como cordeiro, para ser ressuscitado, ressurreto como um leão. Ele obedece ali à vontade do Pai, como um cordeiro que vai para o matadouro. Mas ele também tem autoridade. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus nos ensina que a cruz revela esse poder sobre a morte, esse poder sobre o inferno, esse poder sobre os anjos caídos, mas ali também nos mostra uma lição profunda de humildade. Precisamos depender do Pai, nos submetermos ao Pai. Jesus nos ensina a orar, buscando a vontade soberana de Deus, a vontade soberana do Pai. Quando nós oramos e fazemos algum pedido ao Senhor, e no final, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Isso não é sinal de uma fé fraca, de maneira nenhuma. Não é sinal de pouca fé. Não, de maneira alguma. Isso é sinal de submissão. Isso é sinal de coração de servo, de coração de servo. O Senhor Jesus nos ensinou na oração do Getsemane. Ele nos ensinou na oração do Pai Nosso: venha ao teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como ela é feita no céu. A vontade de Deus é feita aqui na terra quando a igreja, quando os crentes, eles buscam os valores, aquilo que é o mais importante para o reino e não para si mesmos.
Não os seus devaneios ou os seus egoísmos, mas a vontade do Pai. No Getsemane, o Senhor nos ensina essa lição preciosa de submeter-se à vontade de Deus. A crise da cruz revela o Filho totalmente submisso à vontade do Pai. Meu irmão, minha irmã, essa é muitas vezes a nossa luta. O nosso sono espiritual, a nossa letargia de se submeter à vontade de Deus, de saber que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, de saber que nós precisamos seguir o exemplo do Mestre. Talvez essa seja a sua luta. Até nós sabemos o que precisa ser feito, como fazer, mas lá dentro do nosso coração a rebelião reina ainda. Aí nós precisamos olhar para a cruz, olhar para o Cordeiro de Deus que vence o pecado, mas vence em humildade, em mansidão e obediência. É assim que nós vencemos, meus irmãos, quando nós nos prostramos e oramos como o Senhor Jesus. Para alguns, infelizmente temos ouvido esse tipo de comentário. Para alguns orar dessa forma é falta de fé. Não, não é falta de fé, é orarmos como o Senhor Jesus orou. Ele nos ensina, Ele nos ensinou a buscarmos a vontade do Pai. Ele nos ensinou a sermos dependentes do Pai. Por meio do Filho, por meio da obediência do Filho, nós podemos desfrutar hoje de nova vida, de vida eterna. O Cordeiro-Leão, o Leão-Cordeiro, aquele que tem autoridade, mas aquele que tem a humildade, aquele que tem o poder nas suas mãos, mas aquele que nos ensina que nós devemos depender do Senhor. Jesus é aquele que abre mão da sua glória para realizar a obra da salvação. Gostaria de estar encerrando essa mensagem, lembrando do texto de Filipenses capítulo 2, de 5 a 11. O Senhor Jesus abre mão da sua glória para revelar uma glória ainda maior, a glória da salvação. Ele revela o poder da salvação do Pai. Ele, por meio da sua vida, da sua obediência, da sua humildade, Ele nos conduz a uma vida plena na presença de Deus. Filipenses 2,5: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus ali na cruz nos ensina a perdoar. Se nós hoje estamos aqui celebrando a ressurreição do Senhor, é porque Ele nos perdoou primeiro. Na última ceia Ele estava diante ali daquele que iria trair, daquele que iria negar, daqueles que iriam abandoná-lo ali. Jesus nos ensina a perseverar na vontade do Pai. Meu irmão e minha irmã, talvez você saiba o que deva fazer. O Senhor nos convida a perseverar naquilo que é certo, naquilo que Ele nos mandou fazer. Jesus nos convida a orar e a entregar as nossas dúvidas, a nossa tribulação, a colocar em oração, em vigia diante dEle. De fato, o Espírito está pronto,
mas a carne ainda precisa se santificar, nós precisamos ainda buscá-lo de todo o nosso coração. Jesus nos revela que a salvação está nas suas mãos. Ele morreu, Ele ressuscitou. Louvado seja o seu santo nome. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Gostaria de convidar você a orar mais uma vez, a entregar a sua vida ao Senhor. Não deixar que o sono ou que as coisas deste mundo impeçam você de conhecer a Deus. Que Ele use essa mensagem para edificar o seu povo, para fazer com que pessoas possam ali desfrutar desse relacionamento com o Pai. Em nome de Jesus. Oremos.